Ciência e fé não podem caminhar juntas. Elas são completamente antagônicas. Bem, não é exatamente isso que a história científica diz. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica. Eu sou o Rodrigo Cairis e se você gosta de temas relacionados ao cristianismo, Bíblia e ciência, considere se inscrever aqui no canal. Também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Os maiores nomes da ciência, como Kepler, Galileu, Boyle, Newton, Mendel e tantos outros, não só foram cientistas brilhantes com contribuições valiosas para a ciência, mas também acreditavam em Deus e faziam ciência para a glória do Criador. Nesse vídeo, Stephen Meyer, doutor em Filosofia da Ciência pela Universidade de Cambridge, autor de diversos livros e também um dos fundadores do Discovery Institute, vai falar um pouco mais sobre esse tema, quando a ciência começou a ser reescrita. Se realmente existe um consenso na comunidade científica sobre o naturalismo e como cada vez mais as descobertas, principalmente no campo da biologia, aponta para um designer. Assiste a vinheta e depois vamos direto para a entrevista. Eu tenho certeza que você vai curtir. Os cristãos são frequentemente chamados de negadores da ciência, certo? Somos apenas negadores da ciência, não acreditamos na ciência. Quando o cristianismo e a ciência se tornaram algo em conflito ou em guerra um com o outro... Bem, houve uma série de livros no final do século XIX em que historiadores da época reescreveram a história da ciência dentro desse modelo de guerra ao qual você se referiu. Um livro se chamava A História da Guerra entre o Cristianismo e a Ciência. E esses eram realmente trabalhos revisionistas da história da ciência. Porque se você voltar à fundação da ciência moderna, no período que os historiadores chamam de Revolução Científica, entre, digamos, 1500 e 1750, até mesmo voltando à Idade Média Católica tardia, você descobre que os fundamentos da ciência moderna foram estabelecidos por homens profundamente religiosos que acreditavam que o que estavam fazendo era, na verdade, estudar a natureza para a glória de Deus. E eles tinham uma palavra de ordem durante esse período de tempo. Estou falando de pessoas como Newton, Galileu, Kepler e Robert Boyle. E eles acreditavam que a natureza era inteligível e podia ser compreendida porque havia sido criada por um intelecto racional, a saber, Deus, que também havia imbuído racionalidade em nós. Fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, podíamos entender a racionalidade, a ordem e o design que haviam sido incorporados na natureza. Esse era o princípio fundador da ciência moderna. E havia métodos sistemáticos de estudar a natureza que se desenvolveram durante esse tempo e que refletiam essa cosmovisão judaico-cristã e o conceito de natureza sendo uma criação contingente à vontade de um criador. Então tínhamos que sair e olhar para ver como ela realmente foi montada, em vez de apenas filosofar em uma poltrona, como muitos dos gregos faziam. Então, no final do século XIX, essa mudança que veio com Darwin, Marx e mais tarde com Freud, e depois com os historiadores reescrevendo a história anterior da ciência, nos deu esse mito de uma guerra entre ciência e cristianismo que persiste até hoje. E agora é popularizado pelos novos escritores ateus, como Richard Dawkins e Lawrence Krauss. Até mesmo Stephen Hawking entrou um pouco na questão antes de sua morte, apesar de ser uma grande figura dentro da física. Então, estamos lutando contra um mito sobre esse conflito. E o que mostrei no novo livro é que as novas descobertas feitas em cosmologia, física, biologia, sobre as origens biológicas e cosmológicas, estão refutando decisivamente esse mito e mostrando que o oposto é verdadeiro. Estamos agora retornando à perspectiva que nos deu a ciência em primeiro lugar. Incrível. Então, sou cristão há cerca de 7 anos. E me lembro de crescer, especialmente no ensino médio, como... Se você acreditasse em design inteligente, era como se você fosse um idiota. Tipo, isso é coisa de pessoa estúpida. Claro que você acredita. O quê? Você não acredita na evolução? Claro. Quero dizer, todas as pessoas inteligentes acreditam na evolução. Primeiro de tudo, você pode falar sobre esse ethos cultural que existe? Sim, absolutamente. Quero dizer, chamamos isso de fenômeno de que todas as pessoas razoáveis concordam. Você sabe, onde você tem esse falso consenso, sempre que houve cientistas dizendo que há um consenso sobre alguma proposição X, você sabe que não há um consenso porque você só invoca consenso para suprimir a dissidência. Isso está por aí dentro da comunidade científica. Se há um consenso real, você não precisa invocar um consenso quando ninguém duvida que H2O é a fórmula da água.
Então, ninguém diz que isso é o consenso. Você só diz isso quando há realmente um debate acontecendo e há um debate animado acontecendo dentro da biologia evolutiva que as pessoas não conhecem. E esse debate é sobre a adequação do mecanismo darwiniano de mutação e seleção natural. Eu participei de uma conferência em 2016 na Royal Society em Londres. A conferência foi convocada por líderes biólogos evolutivos que estão procurando uma nova teoria da evolução porque acham que a teoria padrão dos livros didáticos, o neodarwinismo que todos ouvimos falar, é inadequada. Precisamente porque eles não acham que o mecanismo de seleção por mutação tem muito poder criativo. Eles acham que faz um ótimo trabalho explicando variações em pequena escala, mas não grandes inovações na história da vida. Por outro lado, as evidências para o design estão se acumulando. Se você olhar dentro da célula, você encontra pequenas máquinas em miniatura, motores rotativos, grampos deslizantes, pequenas proteínas motoras robóticas que transportam material ao longo de vesículas para lugares designados onde a célula pode. É uma fábrica automatizada, toda operada no nível mais fundamental por código digital e um complexo sistema de armazenamento, transmissão e processamento de informações em cada célula simples. E isso grita design. E também há uma lógica forte por trás disso, porque sabemos, por nossa experiência, que sempre que vemos informação, especialmente em forma digital ou alfabética, que é o que encontramos na molécula de DNA, sempre chegamos, se rastrearmos essa informação até sua fonte última, sempre chegamos a uma mente, não a um processo material. Bill Gates aqui, em Seattle, eu disse que o DNA é como um programa de software, mas muito mais complexo do que qualquer um que já criamos. Bem, sabemos por experiência que o software sempre vem de programadores. E, de fato, sempre que vemos informação em forma digital ou alfabética, ela sempre vem de uma mente. Seja falando sobre um parágrafo em um livro ou uma inscrição hieroglífica ou informação através de um sinal de rádio, é isso. A fonte disso é sempre inteligência. Então, a inferência para o design inteligente é baseada em nossa experiência uniforme e repetida, que é a base de todo o conhecimento científico. Então, você pode ter sido ridicularizado, mas a base de suas simpatias pela ideia, eu acho, são muito, muito fortes. Aprendi com você o que você mencionou anteriormente, que há tanta dúvida nos bastidores entre os biólogos evolutivos. Claro, na frente das câmeras, eles não poderiam estar mais confiantes. Eles esbanjam confiança. Sim, sem dúvida nenhuma. Eles são porta-vozes públicos da ciência. Eu os chamo de defensores públicos de Darwin. Você sabe, eles estão na frente dizendo que está tudo bem, não olhe atrás da cortina, você sabe, mas as pessoas que estão no campo sabem que há problemas muito sérios e que é uma ideia do século XIX, pelo amor de Deus, que foi formulada antes da Revolução da Informação e não resistiu ao que aprendemos sobre as propriedades informacionais dos sistemas vivos. O que aprendi com você também é que a origem das espécies de Darwin nunca sequer tenta descrever a origem das espécies. Certo? Isso fala sobre, você sabe, evolução dos comprimentos dos bicos de diferentes tipos de pássaros, mas nunca realmente fala sobre a origem. E eu vi foi o documentário de Bill Stein sobre criacionismo. Tenho certeza de que você viu. Com quem ele falou? Foi com Dawkins? Certo, sim, Richard Dawkins. De onde veio? Vá em frente. Sim, com Ben Stein. Sim, o que ele estava abordando era a origem da primeira vida. E você está certo. Darwin nunca abordou isso. Em A Origem das Espécies, ele tentou explicar como novas formas de vida surgiram de formas pré-existentes mais simples, mas nunca de onde veio a primeira forma. E é sobre isso que minha pesquisa de doutorado em Cambridge foi, sobre a biologia da origem da vida. E na década de 1980, esse campo chegou a um estado de quase completo impasse, porque praticamente, como um dos meus supervisores de dissertação me disse, todos no campo sabem que as ideias dos outros não estão funcionando, mas não estão dispostos a admitir isso sobre as suas próprias. E o problema é, como você explica essa imensa complexidade da vida que eu estava descrevendo? Em particular, a complexidade informacional. Acontece que as reações químicas básicas que os teóricos da evolução química invocaram não se movem em uma direção amigável à vida. E assim, passar da química para o código acaba sendo um truque e tanto. E ninguém descobriu como isso poderia acontecer sem a orientação ativa de experimentadores no laboratório. E mesmo lá não construímos uma molécula de DNA ou RNA totalmente autorreplicante. Construímos algumas moléculas que são de alguma forma relevantes para a vida, mas e apenas com a ajuda do design inteligente. Senhor, temos que correr. Eu amo Dawkins no final disso. Ele está tipo, de onde veio? De onde veio? De onde veio? De onde veio isso? Onde? E o melhor que ele conseguiu pensar no final é,
Bem, talvez alienígenas de uma sociedade avançada vieram e plantaram vida na Terra e foram embora. Isso é o melhor que Richard Dawkins consegue pensar. Sr. Meyer, acho que temos que correr. Vá em frente. Bem, eu ia apenas dizer que abordei essa hipótese, a hipótese do designer alienígena, no novo livro, e mostro que a hipótese de Deus é, na verdade, uma explicação muito melhor do conjunto geral de evidências que temos sobre as origens biológicas e também cosmológicas. De onde veio o universo? Nenhum alienígena pode explicar isso. Ah, Stephen Meyer, Retorno da Hipótese de Deus. 3 descobertas científicas que revelam a mente por trás do universo. Compre o livro agora mesmo. Senhor, muito grato a você. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por me receber, Mike.